que esse celular aqui, Adriano? Para mandar pro... Então, bom dia, pessoal. Consegue me ouvir aí atrás? Tranquilo? Então, não dispensa o microfone, né? Prazer estar aqui. Esse tempo aqui de partilha da palavra é muito bom. Uma alegria para a gente, né? Já estivemos juntos em outras ocasiões, outros momentos. Eu também fiz parte do movimento Vineyard aqui no Brasil durante muitos anos. Uma comunidade... A gente não era chique, não falava Vineyard, a gente falava Vinha, né? Igreja da Vinha, lá em Itaperuçu. Também alguns de vocês conhecem a comunidade, tanto no núcleozinho urbano da cidade, como na comunidade rural, né? Na comunidade do Caçador. Sei que tem muita gente aqui que foi evangelizado pelo seu Antônio Vitor, né? Quem conhece a comunidade sabe do que eu estou falando. O seu Antônio é um ministro de Eucaristia, da Igreja Católica, lá na comunidade do Caçador. Um homem que tem sido um exemplo para a gente na caminhada de fé, de serviço e de missão na região do Vale do Ribeira. É muito bom vir na comunidade pequena assim, né? Pequena, essa coisa de pequena e grande é muito relativo, né? Mas é um grupo muito maior do que o grupo que Jesus andou. Jesus virou o Império Romano de ponta cabeça a partir de 12 homens. 12 homens que estavam passando e viram uma placa como essa. Bem-vindo, pessoas imperfeitas, né? Pessoas perfeitas não podem entrar nesse lugar. Gente como a gente. Um grupo de 12 homens imperfeitos, os caras complicadinhos, igual a gente, sabe? Alguns comentaristas dizem que daquele grupo de 12 ali, tinham 6 que eram os zelotes. Zelotes eram uma facção dentro do judaísmo que lutava e estava dispostos a lutar para derrubar o Império Romano usando as armas. Eles queriam partir, como a gente diz assim, né? Na Itaperuçu a gente fala, partir para a ignorância. Eles estavam dispostos e eles andavam armados, né? Você pega lá Pedro, por exemplo, né? Pedro quando acerta lá a orelha do cara, eu tenho absoluta certeza que ele não deu para acertar na orelha, né? Ninguém fala que você está na orelha do cara. Ele deu para cortar a cabeça do cara, né? Por algum motivo, né? Já? Não? Eu nem comecei a encarar. Isso aqui é uma ajuda para o Espírito Santo, né? Lembrar disso. Então, o movimento de Jesus começa com gente como a gente. Gente simples, gente imperfeita, gente complicada. E às vezes a gente quer se afastar de alguns ambientes, porque falar, o pessoal da igreja é muito complicado. Quem que não é complicado? Complicado é sempre o outro, né? Nunca é a gente, né? E aí a gente deixa de participar de um movimento e de uma coisa bonita como essa, porque eu fui lá, mas tem gente complicada demais lá, né? E Jesus começa um movimento com gente complicada, né? Gente que não era tão crente como a gente imagina que eles eram. Gente imperfeita, gente que duvidava, gente que foi conhecendo ele no caminho. Jesus estava sendo levado aos céus e o texto bíblico diz que alguns adoravam o Senhor e outros ainda duvidavam. Então, essa coisa da dúvida nunca foi problema na caminhada do discipulado. Então, poder reunir com uma comunidade dessa aqui é uma alegria. Eu estava olhando para os versículos, né? Aquele segundo lá de Mateus 16, eu não vou pregar sobre ele, mas é um texto sempre que salta da Bíblia para mim. Eu falo que ali nascem duas igrejas. E eu acho que os caras tiveram que escolher de que comunidade eles queriam participar. E eu penso que essa é uma decisão que todos nós temos que seguir tomando na vida e na caminhada de fé, de serviço e de missão. Você quer participar de que comunidade? Uma comunidade de seguidores de Jesus, ou você quer fazer parte da multidão? Ontem teve uma multidão que reuniu aí na arena. Eu não tenho absolutamente nada contra a multidão, né? Nada contra e também nada a favor, né? Mas assim, ali quando tem um monte de gente seguindo Jesus, se as causas e os motivos eram os mais variados, Jesus tenta, a multidão seduz muita gente no meio evangélico brasileiro, seduz. Para muitos, multidão é sinal de bênção. Para Jesus não era. Jesus, quando tem muita gente, Jesus para o pessoal e fala assim, eles estão me seguindo por quê? Quem que eles pensam que eu sou?
E aí os discípulos, os mais próximos de Jesus, começam a falar para Jesus, ó, tem gente que está dizendo que o Senhor é João Batista. E aí Jesus só ouve, não critica ninguém. Aí tem gente que está dizendo que o Senhor é Elias. Diz que o Senhor é Elias. E tem outros dizendo que o Senhor é Jeremias. Tem outros dizendo que o Senhor é um profeta qualquer. Então, era multidão. E Jesus pergunta, quem eles estão dizendo que eu sou? E as respostas são essas. Essa resposta mostra o que para a gente? Que aquela multidão, ela não sabia quem era Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. O que eles sabiam? Ou o que eles queriam? Eles queriam que esse camarada, que pode ser João Batista, pode ser Jeremias, pode ser um profeta qualquer, pode ser Elias, eu quero que ele resolva os meus problemas. Então, para mim, o que salta desse texto, que eu não vou pregar sobre ele, não sei porque, mas é que para mim ali brota dois movimentos. Né? Esse primeiro movimento é um movimento que tem muita gente, mas que essa gente não quer saber quem é Jesus. Para eles não importam quem é Jesus. Para eles importa o que é que Jesus pode fazer por eles. Aí Jesus ouve João Batista, Elias, Jeremias, um profeta. Jesus não critica. Aí Jesus fala assim, e vocês? Vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês são os 12. Quem vocês dizem que eu sou? Aí vem a resposta de Pedro. Vocês lembram? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus resolve edificar a sua igreja sobre essa afirmação. Aqui é um outro movimento. Aqui é um movimento menor. Um movimento pequeno. De 12 pessoas. Mas essas pessoas, a característica delas é que elas sabiam que Jesus é o Cristo de Deus, o Filho de Deus vivo. Então, para mim, aí nascem duas igrejas. A primeira vinha de São José dos Pinhais e a segunda... Não. Nasce a PIB, o pessoal vai de PIB, né? PIB não sei de quê, PIB não sei de quê. Está na cidade, tem 3 mil habitantes. Qual que é essa igreja? É a PIB. Né? A PIB de Dona Ema, de Santa Catarina. Né? Tem essas coisas. Mas ali nasce uma comunidade de discípulos. A característica de uma comunidade de discípulos é que eles sabem quem é Jesus. A multidão não sabe quem é Jesus. A multidão quer que Jesus resolva seus problemas. Né? Então, para mim, eu acho que é do mesmo jeito nos dias de hoje. A multidão, ela quer que Jesus resolva seus problemas. Pode ser Jesus, pode ser José, pode ser um profeta qualquer, pode ser Padre Cícero, pode ser... Quem? Não interessa. Eu já ouvi de uma pessoa que era seguidora devota do Padre Cícero, ela falou assim, eu estava disposta a entregar a minha vida a quem mostrasse poder para me curar. Podia ser Satanás, eu estava disposta a servir Satanás se ele mostrasse poder e curasse a minha enfermidade. Então, assim, tem gente que não está nem aí para quem é Jesus. Então, está resolvendo meus problemas, vai resolver meus problemas, se resolver meus problemas, eu sigo a ele. Né? Então, eu penso que essa é uma decisão que a gente tem sempre que tomar. A gente quer fazer parte de uma igreja de multidão, ou que a gente quer fazer parte de uma comunidade de Jesus. A característica é essa, a comunidade de Jesus sabe quem ele é. A multidão não está nem aí. A multidão sabe o que ele pode fazer por ela. Né? Então, não sei porque eu estou falando isso, mas era esse texto que... Estourei meu tempo já. Como é que é o tempo aqui? 10h50 agora. Até 35 minutos e 30 segundos. Tá bom. Pode até 11h40. Então, mas tem a ver com o que eu quero partilhar, que é essa escolha que a gente tem que fazer também na caminhada de quem vai ser a nossa referência, quem vai ser o nosso modelo, para quem que nós vamos voltar os nossos olhos. E para aqueles que estão na caminhada da fé, Jesus se coloca para a gente como um modelo, como um referencial. Então, assim, ele ousa dizer para a gente... Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém que vai batizar? Eu penso que esse é um desafio contínuo. Eu fiquei aqui, eu acho que não foi bom, né? Porque tem gente que está atrás da coluna. Eu estava no lugar certo, eu fui mexer. É um problema. Nós somos... Muito obrigado. Nessa caminhada que a gente está trilhando, da fé, do serviço e da missão, a gente é desafiado a voltar os nossos olhos para Jesus, para que a gente não se perca, mesmo estando dentro da igreja.
Às vezes as pessoas, tem muita gente, os perdidos estão lá fora. Eu tenho encontrado tanta gente perdida dentro da igreja. Perdido, completamente perdido. Né? Não sabe para onde está indo, não sabe por que está ali, não sabe... Né? E a gente é desafiado nessa caminhada a voltar os nossos olhos para Jesus e a fazer a escolha de ter Ele como nossa referência, como nosso modelo para a caminhada de serviço. Então, é voltar os olhos para Ele e observar quais eram as escolhas de Jesus, quais eram as prioridades de Jesus, com que tipo de coisa Jesus se importava, quais eram as coisas que Jesus dava valor, quais eram as coisas que Jesus não dava valor, o que é que importava para Jesus, o que é que não importava para Jesus. Multidão não importava para Jesus. Muita grana não importava para Jesus. Não importava. Pode importar para muita gente. Pode ser sinal de bênção para muita gente. Grana e multidão. São os indicadores de bênção nesse mundo evangélico maluco, terrivelmente evangélico aqui no Brasil. Não é? Muita gente e muita grana. Se tem muita gente e muita grana, Deus está vendo. Quem falou que Deus está querendo muita gente e muita grana? De onde é que vem isso, cara? Isso é coisa de mamon. Isso é coisa de mercado religioso. Isso não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. Isso não tem absolutamente nada a ver com o evangelho de Jesus de Nazaré. Muita gente e muita grana como indicadores de bênção. Nada disso. O dinheiro tinha tanta importância para Jesus que ele coloca Judas como tesoureiro. Pra vocês terem uma ideia. Vocês acham que ele não sabia quem era Judas? Cara? Então o dinheiro era tão importante que a tesouraria Jesus entrega para Judas. Né? Então, quais eram as coisas que Jesus amava? O que é que ele amava? O que é que ele valorizava? O que é que Jesus não tolerava? Se a gente quer seguir Jesus, a gente precisa constantemente voltar os nossos olhos para Ele. Às vezes a gente pensa que porque não basta discernir o que é que Jesus amava, precisa discernir também o que é que Jesus não suportava. Mesmo que cada vez a gente fale mais sobre essa questão da tolerância, né, nos nossos dias, eu tenho sérias dificuldades para acreditar que tolerância é uma virtude. Para mim, tolerância não é uma virtude, porque tem coisas que são intoleráveis. Virtude é paciência, amor, misericórdia, compaixão. Tudo isso é virtude. Mas tolerância não é virtude porque tem coisas que nós, na condição de discípulo de Jesus de Nazaré, não deveríamos tolerar. Nós não deveríamos tolerar a injustiça. Certo? Nós não deveríamos tolerar a mentira. Nós não deveríamos tolerar a corrupção. Nós não deveríamos tolerar a opressão. Nós não deveríamos tolerar a maldade. Nós não deveríamos tolerar. Essas coisas são intoleráveis. E Jesus demonstra também intolerância com opressão, com maldade, com mentira. Jesus demonstra intolerância. Jesus entra no templo e estava uma festa ali. Eu fico imaginando que alguns líderes entrassem ali, nossa, tem uma casa de câmbio dentro do templo, olha que maravilha, glória a Deus, né? Muita gente e muita grana. O que é que Jesus faz? Arrebenta com tudo, vira a mesa, faz um chicote assim de cabo de aço, não tinha cabo de aço, faz de corda mesmo, né? Se fosse nos dias de hoje, talvez pegasse um negócio com cabo de aço e arrebenta com aquele negócio. Fala, vocês estão transformando a casa do meu pai em uma zona, né? E Jesus não tolera aquilo, ele não tolera aquilo, né? Então, eu penso que nessa caminhada que nós estamos, a gente é desafiado constantemente, eu diria até diariamente, a fazer escolhas tendo Jesus como nossa referência, ou seja, voltar os olhos para Ele, né? É da Globo? Sei não, né? Então, eu quero olhar para um texto com vocês, Lucas capítulo 5, se você tem Bíblia e ainda usa, se não tem problema, você pode escutar. Lucas capítulo 5, é sobre um desses movimentos que Jesus faz e que choca muita gente, e eu acredito que a gente pode olhar para esse texto e tirar algumas lições para a nossa caminhada de fé e de prática no nosso dia a dia. Lucas 5, a partir do versículo 27, do 27 ao 32.
Diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe... O que é que Jesus disse? Siga-me. Pelo menos o texto aqui não revela que teve muita conversa. Jesus viu o cara, o cobrador de impostos. Ele era um judeu que tinha traído sua nação, um judeu a serviço do império, ou seja, um judeu do grupo de pessoas oprimidas a serviço do opressor, a serviço de Roma. Jesus vê o cara e fala: siga-me. E o cara levanta, deixa tudo e segue Jesus. Então Levi, versículo 29, ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É um texto muito interessante. Para mim é um texto que continua saltando, né? Aos meus olhos. Jesus convida um traidor de Israel. Jesus era um israelita. Ele convida um traidor de Israel para fazer parte do seu grupo, dessa primeira equipe de trabalho dele, né? Ele convida alguém que tinha conseguido uma boquinha no Império Romano, né? E abandona o seu povo, abandona os seus valores, abandona o respeito pelos seus irmãos de fé e de crença, e ele se coloca a serviço desse império opressor. Esse grupo de coletores de impostos, os publicanos, eles eram odiados pelos israelitas. Eles eram odiados e eram vistos como traidores da nação, traidores da pátria. Eles se colocam a serviço desse império que estava oprimindo a nação de Israel, o povo de Israel, naquela época. Especialmente os líderes religiosos odiavam os publicanos. E aí esse homem recebe esse convite surpreendente de Jesus e ele deixa os seus negócios lucrativos, porque esse pessoal cobrava o imposto e cobrava uma taxinha extra, sabe? Mais um negocinho por fora. Eles cobravam uma taxinha e eles enriqueciam rapidamente, além de todo o status de fazer parte desse funcionalismo público aí do Império Romano. E esse homem aceita esse convite de Jesus e ele resolve dar uma festa. Parece que alegrou esse convite de Jesus e ele resolve dar uma festa. E quem que estaria nessa festa? Esse cara era um cobrador de impostos. E tinha envolvimento com corrupção e com opressão. Ele estava a serviço desse império, né? E ele faz uma festa e convida os seus amigos. Então, além de Jesus e do seu grupo, os amigos desse cobrador de impostos estariam nessa festa. Eu imagino que, aqui fala, não sei como é que está na sua Bíblia, quem que era. Ele oferece um banquete a Jesus em sua casa, havia muita gente, publicano. Essa versão aqui, o versículo 29, fala assim: e outras pessoas. Não sei como é que está, o versículo 29, alguém pode ler? Está também assim? Tem. Como fala? Tem algum? Pecadores? Publicanos e pecadores. Interessante, né? Eram assim, publicanos e gente da sua laia. Da mesma laia que pecadores. E aí engloba só gente que não presta, né? Só gente que não presta. Então, esses companheiros de Levi, gente de má reputação, acho que tem uma versão mais antiga que fala gente de má reputação, né? Eles vão para essa festa. E Jesus é convidado para esse banquete. Jesus sabia quem poderia estar nessa festa, né? Se esse cara era um cobrador de impostos e andava com essa tropa de gente sem vergonha, de gente safada, né? De gente que oprimia o seu próprio povo, Jesus consegue imaginar quem que estaria nessa festa. E sabe o que Jesus faz? Ele vai na festa. Ele sabe o risco que ele corre, o escândalo que ele correria, já sendo reconhecido por muitos como o Messias,
como o Cristo de Deus, o enviado de Deus, Jesus sabe o risco que ele correria indo numa festa com gente que não presta, com gente de má reputação. Jesus sabe do risco. Jesus sabe o escândalo que ele causaria quando os líderes religiosos olhassem para aquele ambiente de gente que não presta, de gente envolvida com corrupção, e visse que esse que está dizendo por aí que é o Messias está nessa festa com eles, está no mesmo banquete com eles. Então Jesus sabia desse risco. E Jesus corre o risco de ir para esse espaço, de ir para esse ambiente, sem se preocupar com as possíveis críticas que iriam surgir. Né? Jesus sabia quem poderia estar nesse tipo de festa. E aí, Jesus vai, participa, come com esse pessoal, bebe com esse pessoal. Lógico, Jesus tomava só suco de uva, né? Tem um pessoal que é mais crente do que Jesus, né? O pessoal não toma vinho, tá bom, mas é outro assunto. Que suco? Os antigos sabem o que é que suco. Jesus tomava que suco. Que suco foi criado na época de Jesus para os crentes, né? Tem gente que pensa que Jesus era evangélico, pessoal. É sério. Tem gente que está convicto que Jesus era evangélico, né? É um negócio doido, mas terrivelmente evangélico. Né? Jesus vai para essa festa, come a comida dos caras, não tem comida separada para ele, come a mesma comida, bebe mesmo que suco, né? E aí ele ainda aproveita a deixa dos líderes religiosos para falar a respeito da sua missão. Os caras levantam uma bola para Jesus, que Jesus tem uma oportunidade extraordinária de falar da sua missão nesse ambiente escandaloso, nessa festa que a participação e a presença dele ali é um escândalo para todos os religiosos da sua época. Então Jesus come com eles, desfruta da festa, bebe com Levi e ainda aproveita essa deixa para falar da sua missão. Né? Uma missão que continua sendo de difícil compreensão para aqueles que estão aprisionados em qualquer sistema religioso, fundamentalista e legalista. A missão de Jesus continua sendo difícil de ser entendida, a missão de Jesus continua sendo difícil de ser compreendida por aqueles que estão amarrados a qualquer sistema religioso. Nos dias dele e nos nossos dias. Continua sendo difícil. A missão de Jesus, as opções de Jesus, o estilo de vida de Jesus, as prioridades de Jesus continua sendo difícil de ser compreendida por qualquer pessoa que esteja amarrada em algum sistema religioso, em algum esquema religioso, legalista e fundamentalista. Não entenderam naquela época e não entendem nos dias de hoje. Continua sendo difícil de ser entendido. Mas Jesus aproveita essa deixa aqui de um líder religioso e fala um pouquinho da sua missão. Né? Uma primeira coisa que eu queria destacar aqui nesse texto é que Jesus ele sempre estava disposto e aberto para se relacionar com todo tipo de gente. Para mim essa é uma verdade que salta desse texto e que deve fazer sentido para a nossa vida. Jesus, sendo quem ele era, ele estava sempre disposto a se relacionar com todo tipo de gente. Ao ir nessa festa, ele mostra isso para a gente. Ele mostra isso para a gente. Jesus conhece as fraquezas do ser humano. Jesus conhece a gente. Conhece você, me conhece. Jesus conhece as nossas lutas. Jesus conhece os nossos pecados. Jesus conhece. Mas mesmo ele sabendo quem nós somos, ele está disposto a sentar na mesa com a gente. Sempre disposto a sentar na mesa com a gente. Como ele fez indo nessa festa. Ele sabia quem estaria ali. E ele vai. E ele senta na mesa. E ele se alegra com aquele pessoal. Ele bebe com aquele pessoal. Ele come com aquele pessoal. Mesmo sabendo quem eles eram. Então não é diferente com a gente. Jesus sabe quem nós somos. Mas ele está disposto sempre a sentar na mesa conosco. Jesus tem exatamente o que os pecadores mais precisam. É por isso que ele quer sentar na mesa com o pecador. É porque ele tem o que mais os pecadores precisam. Jesus tem perdão e Jesus tem libertação. O que é que a gente mais precisa?
Por que ele senta na mesa conosco? Porque ele tem algo para nos oferecer, e esse algo que ele tem para nos oferecer é o que mais nós precisamos. Perdão, vida nova, libertação, vida que tem sentido, vida que tem significado, vida que tem propósito. Então, Jesus continua sentando na mesa com pecadores. Uma segunda coisa que esse texto mostra para a gente é que tem um tipo de gente que não gosta desse jeito não legalista e não julgador de Jesus. Vou repetir, tem um tipo de gente que não gosta desse jeito não legalista e não julgador de Jesus. Naquela época existia isso e nos dias de hoje existe isso. Tem um tipo de gente que não gosta desse jeito não legalista e não julgador de Jesus. Quem são? Os religiosos. Os religiosos não gostavam desse jeito não legalista de Jesus. Os religiosos não gostavam desse jeito não julgador de Jesus. E é da mesma forma nos dias de hoje. Os religiosos, os fundamentalistas, eles não gostam desse jeito inclusivo de Jesus. Eles não gostam desse jeito acolhedor de Jesus. Eles não gostam. Os religiosos, eles são maleáveis com os erros deles, mas eles são terrivelmente implacáveis com o erro dos outros. Estão entendendo? Os religiosos são assim. Para os erros deles, a tolerância. Para os erros deles, a explicação. Para os erros deles, a justificativa. Agora, o erro do outro, o outro tem que ser executado. O outro tem que ser eliminado. O outro tem que ser descartado. Era assim na época de Jesus. É assim na nossa época. O que é que Jesus estava fazendo de errado para esses caras estarem criticando Jesus? Qual era o erro de Jesus? Jesus estava numa festa com gente. Gente. Comendo e bebendo com gente. Porque Jesus não comia e bebia com anjo. Né? O Evangelho não transforma você num anjo. O Evangelho transforma você em gente. O Evangelho nos humaniza. Tem gente que vira um ser angelical quando se converte. O cara, ele não fala mais português, ele fala um evangeliquez, ele começa a vestir umas roupas esquisitas. O cara não vive mais aqui. Mas também não vai para o céu, miserável. Né? Então, o cara se transforma num levita. Ele fica levitando. Né? Ele nem vai para o céu, nem vive na terra. Fala diferente, veste diferente. Né? Jesus falou para a gente ser diferente, não para ser esquisito. Né? O pessoal fica... Então, é um negócio muito, muito doido. Né? Então, por que eu estou falando isso? Não sei. Porque Jesus, ele comia e bebia com gente. Aí ele é criticado pelos líderes religiosos por estar numa festa comendo e bebendo com gente. Gente. Você senta na mesa e come com gente. Né? Por que era um problema Jesus estar nessa festa? Por que para esses líderes religiosos era um problema? Por que é tão fácil a gente poder olhar e falar, pô, era gente, cara, gente como a gente. Então Jesus vai na festa e come com o pessoal. Por que criticá-lo? Sabe por quê? Sabe por que os religiosos criticaram Jesus e condenaram Jesus por ele estar ali? É que para eles, esse povo não era gente, pessoal. Publicanos, pecadores, gente de má reputação. E esse pessoal, para eles, é não gente, é coisa. É um grupo que eles descartavam, eram descartáveis. Então, o que choca eles, essa escolha de Jesus de sentar na mesa com pecadores e com gente de má reputação, o que choca o sistema religioso é que Jesus começa a tratar como gente aqueles que eles tratavam como descartáveis. Está entendendo isso? Aqueles que eles consideravam lixo, Jesus fala, é lixo nada, vem pra cá, é gente. Que história é essa? Esse cara está dizendo que é o Messias? Ele está tocando leproso? Ele está apoiando prostituta? Ele está chamando para andar com ele publicano? Tudo que a gente considera não gente, ele está dizendo que é gente? Esse cara não é de Deus, cara. Tem que ir para a cruz. Essa história dele falar que é Messias, isso é blasfêmia. Ele tem que morrer, esse cara. Estão entendendo qual era
o nó na cabeça dos caras que Jesus dava. Aqueles que eles consideravam como descartáveis, Jesus tratava como gente. E aí, se não é gente, não é alvo da bênção de Deus, pessoal. Esse é o nó. Por quê? Na cabeça de um judeu, Deus não abençoa coisa, Deus só abençoa gente. Cobrador de impostos não é gente, se não é gente, não é alvo da bênção de Deus, é coisa, é descartável, está entendendo? Eu sei que a gente tem uma mania de orar, Deus abençoe esse alimento. Deus não abençoa o alimento. Jesus não ora abençoando o alimento, Jesus ora agradecendo pelo alimento. Ora agradecendo pelos frutos da terra que chegam à nossa mesa. Está entendendo? Por quê? Não tem problema você orar, né? Deus abençoe essa feijoada maravilhosa. Né? Jesus para abençoar a feijoada é complicado, né? Mas o judeu não come, né? Mas assim, é melhor orar agradecendo. Por quê? Porque Deus não abençoa coisa. Você ora para abençoar o seu carro, assim, Deus abençoe esse carro. Deus tem dificuldade, né? Mas você pode orar para Deus te proteger, né? Anda em 80 e tal, né? Passou de 80, Jesus desce o carro, o pessoal fala. Então, Deus não abençoa coisa, Deus só abençoa gente. Então esse grupo que Jesus está se aproximando, está se relacionando, está falando do reino, esse grupo aí, para esse povo, não era gente, cara. Não era gente. Se não é gente, não é alvo da bênção de Deus. É coisa, é descartável. Então, os sistemas religiosos da época de Jesus, da nossa época, eles só consideram humanos, ou seja, alvos da bênção. Se a gente é alvo da bênção de Deus, eles só consideram humanos os clones que eles conseguem reproduzir. Se começar a vestir igual a gente, se começar a andar igual a gente, se começar a falar o que a gente fala, se começar a dar valor para aquilo que a gente dá valor, se começar a ficar parecido com a gente, ou seja, se tornar um clone meu, Deus te abençoa. Se não, vá se ferrar. Você não é bem-vindo aqui. Ou seja, se não parecer com a gente, se não pensar como a gente, se não falar como a gente, se não se envolver só com as coisas que a gente se envolve, que não são as coisas deste mundo, né? Então, assim, aí vira um clone do sistema religioso. Virou um clone, pareceu com a gente, Deus abençoa. Se não pareceu com a gente, você não é nem alvo da bênção de Deus, porque você não é gente, você é coisa. Esse era o problema. Esse era o problema. Jesus começa a tratar os descartáveis como gente. E dá um nó na cabeça dos caras. Né? E aí é tudo gente boa em Bíblia, viu? Esse pessoal aqui era mestre. Era uma tropa de elite. Era o pessoal aí os guardiões da doutrina impecável. Esse pessoal aqui era... Eu ia falar que eram os calvinistas. Não são... Não tinha, né? Mas era os bambambam, cara. Era os caras sabidos. Não era qualquer um, não, cara. Quem começa a questionar o fato de Jesus estar naquela festa, comendo com aquele povinho, são os mestres da lei. Mestres da lei. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Essa é a pergunta que eles fazem. Por que vocês comem e bebem? Por que vocês se misturam com essa ralé? Porque isso não é gente. Isso não é gente. E se vocês estão falando aí que segue o Messias, vocês estão no lugar errado, porque isso aí não é lugar de gente que fala do Messias. Né? Vocês não deveriam estar misturados com essas pessoas. E aí esses doutores da lei, eles ficavam furiosos. Exatamente por isso. Não é diferente nos dias de hoje, pessoal. O sistema religioso continua descartando. E continua ficando furioso com aqueles que eles descartam e vocês resolvem tratar como gente. Ontem a gente estava no grupo, ele que estava lá. Né? E eu sei, né, da história de um casal que... Não vou contar, não. Deixa para lá. Mas que começou a trabalhar com a população de rua. Começou a servir café com leite e pão para a população de rua. E aí algumas pessoas que moravam na rua falaram: nós queremos ir na igreja de vocês. Que bom, vamos lá. E aí os caras começaram a ir na igreja. E aí o pessoal vai para a rua quando sai da igreja. E aí tinha papel higiênico, leva o papel higiênico porque vai usar na rua, né? O pessoal, é bom, né? Papel higiênico, você usa? Não sei se você... E às vezes ia no banheiro da igreja também tinha sabonete. O pessoal pegava um sabonete, um papel higiênico. E aí
pessoal da igreja falou assim, ó, não traz esse pessoal mais aqui, eles estão roubando papel higiênico. Não estão roubando, eles estão levando. Né? Não é lá de roubar, é muito relativo, né? Esse cara, é igual comida, né? Essa semana da lenda está crescendo no Brasil o crime por roubo de comida nos mercados, nos supermercados, né? Gente que está pegando comida no supermercado e que está indo para a cadeia e está sendo condenado. E o que é que isso indica, né? Gente sendo presa porque está roubando um pacote de macarrão, um pacote de arroz no mercado, né? Eu aprendi numa favela em Recife, já vou contar a história, né? Com um líder comunitário, logo no início da minha caminhada de fé, né? Que se bate o olho na comunidade e fala, pô, nossa, a piazada aí roubando e tal. E o cara falou assim para mim, você já passou fome? Eu falei, não. Você já chegou em casa, sua mãe e seus filhos estavam chorando com fome? Eu falei, não. Você já chorou com fome? Eu falei, não, cara, eu nunca passei fome. Aí o cara falou, eu sei o que é passar fome. Eu já cheguei em casa, minha mulher e meus filhos estavam passando fome. E chorando com fome. E eu peguei uma enxada. Vocês sabem o que é enxada? Vocês são bem urbanos, né? Eu botei uma enxada nas costas e fui procurando, lá no bairro do Engenho do Meio, perto da Roda de Fogo, uma favela lá em Recife. Procurando um quintal para limpar. Eu não pedi R$1 para ninguém. Eu queria só limpar um quintal e a pessoa me pagasse com comida. Podia ser pão, qualquer coisa. E eu andei. E ninguém me deu uma oportunidade para eu limpar um quintal e levar comida para minha família. E ele estava me falando dentro do barraco dele, um barraco assim de 3x2. Ele era um líder comunitário na favela da Roda de Fogo, conhecido como Chibata. Era um cara meio assim, grande, e resolvia muito conflito da comunidade, assim, tinha uma autoridade, né? E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Ele falou, você está entrando aqui agora, você tem que aprender um negócio. E apontou assim, falou, quando a fome entra pela porta, a lei pula pela janela. Meu Deus. Eu nunca esqueci disso. Quando a fome entra pela porta, a lei pula pela janela. Chibata, capítulo 2, versículo 1. Eu falo que é o provérbio de Chibata. Ele não estava defendendo criminalidade, ele estava dizendo... Sabe o que ele estava dizendo? A vida está acima da lei. A vida está acima da lei. Né? Então, a lei frente à vida, a lei tem que ser relativizada. Né? Eu estava falando papel higiênico. Mas aí esse casal foi repreendido porque estava levando essas pessoas. Falou assim, fala para eles não virem mais. Como é que você fala para alguém não vir na igreja, cara? Como é que você fala? Você está tomando café na rua com as pessoas falam, eu quero ir na tua igreja, aí você fala assim, não, lá você não pode não. Como é que você fala isso para uma pessoa? Você devia providenciar uma cesta básica de papel higiênico, sabonete, né? E dá pro pessoal, pessoal, tá levando aqui do banheiro, não precisa lavar mais não, tá aqui, ó, bota em cima do púlpito, né? Tem tanta mensagem que precisa de papel higiênico, né? Tá gravando aqui não, né? Tá não. Aí o cara... Aí sabe o que aconteceu? O pessoal não teve coragem de falar para eles. Aí o pessoal falou, nós vamos na igreja domingo. Eles falaram, pode ir. Mas sabe como é que eles foram? O Supremo Conselho lá, o negócio chama os caras, esse pessoal da doutrina impecável, chama o pessoal e fala assim, vocês estão sendo submissos, porque nós falamos para eles não virem mais para a igreja. E eles vieram e levaram mais um rolo de papel higiênico. Então vocês são submissos, então vocês estão convidados a sair daqui. Aí esse casal saiu da igreja, foi convidado a sair da igreja. O que é que eles fizeram? Fizeram o que Jesus faria. Ficaram com os moradores de rua. Esse final de semana está acontecendo o primeiro retiro de moradores de rua. Eles conseguiram mobilizar apoio. Estão com 30 pessoas, moradores em situação de rua. E estão num retiro bacana aí, aqui na região metropolitana de Curitiba. Mas assim, é o mesmo esquema, pessoal. Essa verdade aqui é a mesma nos dias de hoje. É gente que resolveu tratar os descartáveis como gente. E aí é recriminado.
aí é rejeitado, aí é convidado para sair, né? É convidado para não estar naquele espaço. Então, os sistemas religiosos continuam operando da mesma forma. E o Evangelho continua dando um nó na cabeça desse sistema religioso, porque o Evangelho trata como gente aqueles que eles consideram descartáveis. E o último ponto que eu queria destacar para vocês é que o finalzinho desse texto, o versículo 31, Jesus fala a respeito da sua missão, a respeito do propósito da sua vinda ao mundo. Alguém pode ler, por favor? Mais uma vez. Jesus lhe respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Ok. Então Jesus fala a respeito da sua missão. Ele veio para acolher pessoas, ele veio para convidar pecadores para uma vida nova. Ele veio com esse propósito, ele veio para isso. Essa era a missão dele: acolher gente doente, restaurar sua saúde, né? E apresentar um novo caminho. Acolher aqueles que ninguém queria acolher, trazer para perto aqueles que ninguém queria trazer para perto. É para esses que ele veio. Os que têm saúde não precisam dele. Os que já têm saúde não precisam de Jesus. Então Jesus vem ao nosso encontro do jeito que a gente está. Mas ele não deixa a gente do jeito que ele nos encontrou. Não é verdade? Ele acolhe a gente do jeito que a gente está, mas é impossível você ouvir Jesus e continuar do mesmo jeito. É impossível. É impossível. Ele acolhe a gente do jeito que a gente está, mas ele nunca deixa a gente do jeito que ele nos encontrou. A gente sempre fica um pouquinho melhor. Sempre que se encontra com Jesus. Eu costumo dizer isso, que você pode ir à missa e voltar do mesmo jeito. Você pode ir até o padre e voltar do mesmo jeito. Você pode ir até o culto e voltar do mesmo jeito. Você pode ir até o pastor e voltar do mesmo jeito. Você pode ir até o pai de santo e vai voltar pior se for. Mas se você for a Jesus, é sério. Não vai não nesse negócio. Não, porque tem lugar que você vai e volta pior. Tem ou não tem? Tem. Né? Agora, se você for até Jesus, você não volta do mesmo jeito. Foram a Jesus no templo, o pessoal... Quem voltava transformado não é quem ia no templo, é quem ia a Jesus que estava no templo. Foram a Jesus no templo e foram libertos. Foram a Jesus no templo e foram curados. Foram a Jesus, não foram ao templo. Então, se a gente vai até ele, ou se a gente senta na mesa com ele, do jeito que a gente tiver, ele não vai deixar a gente do mesmo jeito que ele encontrou a gente. Ele sempre deixa a gente melhor. Sempre ele deixa a gente melhor. Ele sempre dá força para a gente, para superar qualquer hábito, qualquer pressão que tenta empurrar a gente para assumir um estilo de vida que não alegra o coração de Deus, que não agrada a Deus. Ele nos fortalece, ele nos mostra novos caminhos, ele joga luz na nossa vida, ele mostra um rumo que a gente pode trilhar com ele, que vai alegrar o coração do nosso Criador. Então, sentado na mesa com Jesus, eu podia perguntar isso para ele, não é? Jesus, o senhor sempre estava aberto para se relacionar com todo tipo de gente? Inclusive com aqueles que a sociedade rotulava como os piores. É verdade isso? E para mim Jesus ia dizer isso. Sim. Eu sempre estive aberto para me relacionar com qualquer tipo de pessoa. Porque o desejo do meu Pai é abençoar todos. Sem distinção. Até você eu estou disposto a abençoar. Até você eu estou disposto a abençoar. Eu anotei aqui o que eu perguntaria para Jesus. E o senhor faria isso mesmo sabendo que o senhor seria criticado? E para mim Jesus ia dizer isso. Sim. Sempre tem alguém pronto para criticar e para perseguir aqueles que fazem o bem. Sempre tem alguém pronto para criticar e perseguir aqueles que fazem o bem.
Jesus não tinha problema com crítica. Então, se eu perguntasse para Jesus, Jesus, o senhor estava disposto a me acolher, mesmo sabendo quem eu sou? E as críticas, Jesus? E para mim, Jesus falaria isso. Você está preocupado com crítica? Você vai encontrar... Você não quer ser criticado? Não faça nada. Aí você não é criticado. Sempre vai ter alguém para criticar aqueles que escolhem fazer o bem. Não é? Jesus, o Senhor acolheria. O Senhor sempre acolhia as pessoas como elas estavam e o Senhor apresentava uma proposta de mudança para a vida delas. O Senhor continua fazendo isso nos dias de hoje? O Senhor continua insistindo em querer ter gente como a gente perto do Senhor? E para mim a resposta de Jesus, sim, é porque é para esse tipo de gente que eu vim. É para esses que eu vim. Então eu insistiria em acolher aqueles que ninguém quer acolher. E gente como você. E para mim a gente fecharia essa conversa com Jesus, ele perguntando para mim, você entendeu isso bem? Você entendeu como é que eu fiz? Você entendeu o que é que eu valorizo? Você entendeu que tipo de gente eu me importo? Você entendeu para que é que eu vim? Para que é que eu vim ao mundo? E eu falaria para Jesus, depois de ter lido isso aqui, eu entendi. Então Jesus, para mim, ele fechava essa conversa dizendo assim, então vai e faça o mesmo. Você entendeu? Você entendeu? Vai e faça o mesmo. Se você entendeu o que é que eu fiz, o que é que eu continuo fazendo, vá e faça como eu fiz. Vá se relacionar com as pessoas de fora. Vá se relacionar com aquele grupo de pessoas que não fazem parte do seu grupo. Vá se relacionar com aqueles diferentes. Vá se relacionar com aqueles que ninguém quer se relacionar. Se aproxime daqueles que ninguém quer se aproximar. Toque naqueles que ninguém quer tocar. Vá e faça o mesmo. Se você entendeu, vá e faça o mesmo. Seja tão misericordioso com o outro quando ele peca, como você é misericordioso com você quando você peca. Amém? Fala amém aqui? Não. Fala. Pode falar, né? Amém. Então assim, seja misericordioso com o outro como você é com você. Sabe quando você erra? Não sei se vocês erram, né? Mas às vezes, eu sei que acontece uma vez por ano e tal, né? E quando a gente pensa em erro, pensa em erro, não pense em erro só por aquilo que você fez, tá bom? A gente fala em pecado, né? No nosso meio, o pessoal fala, o que é que ele fez, né? Quando você pensa em pecado, você tem que pensar assim, o que é que eu não fiz? Certo? Eu estou falando de Tiago 4,17. Toda vez que você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Foi o irmão de Jesus que falou isso, tá? Está na Bíblia, não sei se você já encontrou isso. É pequenininho, né? Tiago, capítulo 4, verso 17. O que é que ele está ensinando para a gente? Que a gente peca por omissão, peca por deixar de fazer. Fala, você pecou hoje? Aí o cara fala, eu não fiz nada. Exatamente por isso que pecou, né? Porque não fez nada. Podia ter feito e não fez, né? Algo de bom, né? Fazer o bem. Toda vez que você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Então, seja misericordioso com o outro da mesma forma como você é com você quando você erra. Então, durante a semana, pense um pouquinho menos em você. Pense um pouquinho menos em você. Isso é um desafio, pessoal. Pense um pouquinho menos em você. Saia do sofá para fazer o bem para alguém. Para fazer o bem para alguém que está precisando. Eu não sei por onde você tem que andar. Eu não sei por onde você deve andar. Mas se você andar com os olhos abertos, você vai enxergar alguém que precisa de algo que você pode fazer. Eu não estou falando só de gente empobrecida do ponto de vista material, econômico. Gente que está angustiada. Gente que está precisando ser ouvida. Gente que está precisando de um abraço. Gente que está precisando tomar um café com você. Gente... Quando a gente pensa em miséria, em pobreza, a gente só pensa em coisa material, mas não é isso. Não é isso. Né? Tem miséria em todo lugar. Eu trabalho numa organização norueguesa. Tem miséria na Noruega, pessoal. Porque para mim, o maior estado de miséria humana é quando o ser humano está afastado de Deus. O ser humano longe de Deus vira um miserável. Né? Então tem miséria em todo lugar.
Então, durante a semana, tenta pensar um pouquinho menos em você para enxergar o outro. Né? É só pensando um pouquinho menos na gente que a gente consegue enxergar o outro. Né? E sai um pouquinho do sofá e se aproxime de alguém. Talvez você não precise falar nada. Você possa servir essa pessoa escutando essa pessoa. Né? Aproveite as oportunidades e convide pessoas para conhecer Jesus. Apresenta Jesus para as pessoas. Jesus é uma pessoa, Jesus não é uma doutrina. É uma desgraça quando o cara acha que Jesus é uma doutrina. Cara. Você quer doutrinar as pessoas. Evangelizar não é doutrinar. Né? A gente quer doutrinar o povo. Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa. A salvação não é uma doutrina, a salvação é uma pessoa. Lembra lá daquele homem que pega Jesus lá com 8 dias nascido, lá no templo? Como é o nome dele? Simeão. Quando José e Maria entregam Jesus para ser apresentado no templo, ele faz uma oração belíssima. Deus tinha revelado por meio do Espírito para aquele homem que ele ia ver o Messias. E ele pega Jesus com 8 dias de nascido e fala assim: Senhor, pode me despedir em paz, porque agora os meus olhos viram a tua salvação. A salvação não é uma doutrina, a salvação é uma pessoa. Jesus de Nazaré. Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa. As pessoas não querem ser doutrinadas, mas as pessoas precisam se encontrar com Jesus. Então aproveita as oportunidades e apresenta Jesus para as pessoas. E convida as pessoas a conhecer Jesus. Conhecer a vida que Ele tem para oferecer para todos e para todas. Amém? Amém. 11h35, tá no horário? Tá tranquilo? Então é isso que eu queria partilhar com vocês. Todo mundo está convidado a participar desse movimento de Jesus. Com os olhos nele, olhando para ele, aprendendo com ele. Mas toda vez que a gente aprende, a impressão que eu tenho é essa. Que Jesus vai falar assim: meu filho, você entendeu? Entendeu? Agora eu entendi, Senhor. Então, vai e faz igual. Vai e faz igual. Sabe por quê? Porque o que eu fiz para dar exemplo para vocês. Jesus o tempo todo está falando isso. Eu fiz para dar exemplo para vocês. Ele nunca pede nada para os seus discípulos que antes ele não tenha feito. Quando ele fala para os caras lavarem os pés dos outros, ele lava primeiro. Né? Então eu penso que esse encontro aqui tão gostoso, esse tempo tão bom de comunhão, de adoração, de reflexão na palavra, ele ganha um novo sentido quando a gente sai daqui com essa disposição de aplicar aquilo que a gente tem aprendido nesse lugar uns com os outros, não é? A gente reúne aqui para aprender, a gente se espalha para fazer. A Érica ontem falou uma frase muito, muito interessante, muito profunda, né? Daquela do negócio lá. Você fala, Érica, pro grupo, é muito legal. Lembra que falou antes? Do esterco? Da ideologia? Do esterco. Do esterco. Um amigo meu fala que crente é igual esterco de vaca. Se juntar demais fede, se espalhar aduba. Né? Então, se a gente ficar muito tempo aqui, vai começar a feder. Então, assim, se espalha para adubar, meu irmão. Se espalha para fazer. Reúne para aprender e se espalha para fazer. Reúne para aprender e se espalha para fazer. É isso que mantém a comunidade viva. É isso que mantém a nossa fé viva. É isso que dá sentido a essa reunião. A gente reúne para aprender e se espalha para fazer. Reúne para aprender. É isso que mantém a igreja viva. Não é? Senão a gente vai ficar reúne para aprender. E aí? Domingo que vem tem de novo. Reúne para aprender. Domingo que vem tem de novo. Reúne para aprender. Vai ficar todo mundo espiritualmente obeso. Né? Daqui a pouco Então, se é só para isso, então a gente ora para vocês irem para o céu. Né? Para o céu, lá vai ser uma bênção. Né? Então, eu gostei desse provérbio aí da Érica. Né? Capítulo 2. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pela sua disposição. Obrigado, Beto, pelo convite. Adriano, que está sempre construindo as pontes. Adriano não fez civil, mas constrói ponte pra caramba. Né? Constrói e não bota nem o nome dele na placa. Né? Então, graças a Deus aí pela existência dessa comunidade, né? e por aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, por aquilo que Ele está fazendo através da vida de vocês e por aquilo que Ele tem ainda para fazer e quer fazer. Ele não terminou a obra na vida de vocês, né? Na nossa vida, senão a gente já tinha partido. Então, a gente pode orar um pouquinho? Sim. Pode? Pode orar.
Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por essa missão que o Senhor dá a nós. E nos faz sentar à sua mesa, Senhor, apesar de ser quem nós somos. E o Senhor sabe quem nós somos. A questão é que nós queremos saber quem é o Senhor. E quando nós descobrimos quem é o Senhor, nós queremos continuar à mesa, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha dar essa missão a essa igreja. Como nós sempre falamos, Senhor, aqui, nós nos reunimos para aprender como nós podemos espalhar melhor, Senhor. Amém, Senhor. É o chamado do vem e siga-me, mas vai e faça a missão. Deus, essa é a nossa missão peregrina, onde nós estamos andando, caminhando, e o Senhor tem falado conosco já há bastante tempo, e o Senhor trouxe o Bebeto, nós não combinamos nada, e o Senhor usou o Bebeto para falar com a gente mais uma vez. Senhor, obrigado pela vida do Bebeto, pela disposição de coração, da vida do Bebeto, da família dele. Deus abençoa, Senhor, o Bebeto. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. E que essa semana seja uma semana de missão, e que nós possamos estar com nossos olhos abertos, que nós possamos encontrar o Senhor na sala do trono, mas também possamos te encontrar na necessidade do próximo, Senhor. Essa é a nossa oração e é a nossa missão, não apenas dessa igreja aqui, mas da missão da tua igreja espalhada pelo mundo, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Então, mais Jesus, menos religião e mais café. Amém, querido? A gente podia terminar com a música Leleleleleô, né? Não, e daí a pessoa vai embora e a gente vai cantando na alegria, tá bom? Pode ser? Em ritmo de festa, como sempre falamos aqui.